Capítulo 26. Jacó se apropria da bênção do primogênito. E no 7º ano desta semana, dos 1114 AM, Isaque chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse a ele: Eu estou velho, meu filho, e eis que meus olhos estão fracos de visão, e eu não conheço o dia de minha morte. E agora tome tuas armas de caça, tua aljava e teu arco, e saia aos campos, e caça e me traga, meu filho meu, e me prepare uma carne saborosa, no modo que minha alma gosta, e traga para mim, para que eu coma, e para que minha alma possa te abençoar diante de Arwa, antes de eu morrer. Mas Rebeca ouviu Isaque falando com Esaú, e Esaú saiu cedo para os campos caçar, e trazer algo para casa para seu pai. E Rebeca chamou Jacó seu filho e disse a ele: Eis que ouvi Isaque seu pai falar com Esaú seu irmão, dizendo: Casse para mim, e me faça uma carne saborosa, e me traga para que eu possa comer e te abençoar diante de Arwa antes de eu morrer. E agora, meu filho, obedeça a minha voz no que eu te ordenarei. Vá a teu rebanho e traga-me 2 bons cabritos, e eu farei deles carne saborosa para teu pai, do modo que ele gosta. E tu deves trazê-la a teu pai, para que ele coma e abençoe a ti diante de Arwa antes dele morrer, e que tu possas ser abençoado. E Jacó disse a Rebeca sua mãe: Mãe, eu não reterei nada que meu pai venha comer, e que lhe agrade. Eu somente temo, minha mãe, que ele reconheça minha voz e queira me tocar. E tu sabes que eu sou liso, e Esaú, meu irmão, é peludo, e eu serei considerado por ele como malfeitor, como alguém que fez uma obra que não lhe foi ordenada. E temo que ele fique indignado comigo, e que eu traga sobre mim uma maldição e não uma bênção. E Rebeca, sua mãe, disse a ele: Seja sobre mim tua maldição, apenas obedeça a minha voz. E Jacó obedeceu à voz de Rebeca, sua mãe, e foi buscar 2 bons e gordos cabritos, e os trouxe para sua mãe. E sua mãe fez deles carne saborosa, uma refeição do modo que ele gostava. E Rebeca tomou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e ela costurou para Jacó, seu filho mais novo. E ela pôs as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre as partes expostas do pescoço. E ela deu a carne e o pão que ela havia preparado nas mãos de seu filho Jacó. E Jacó foi a seu pai e disse: Eu sou teu filho, eu tenho feito conforme tu me pedes. Se aproxime, sente e coma do que eu capturei, pai, que tua alma possa me abençoar. E Isaque disse a seu filho: Como tu me encontraste tão rapidamente, meu filho? E Jacó disse: Porque Yahweh teu Elohim me faz achar. E Isaque disse a ele: Venha para perto, para que eu possa te sentir, meu filho, se tu és meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele não reconheceu, porque era uma dispensa do céu para remover seu poder de percepção. E Isaque não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as de seu irmão Esaú, de modo que ele o abençoou. E ele disse: És tu meu filho Esaú? E ele disse: Sou teu filho. E ele disse: Traga para perto de mim para que eu possa comer disso que tu capturaste, meu filho, para que minha alma possa te abençoar. E Isaque, seu pai, disse a ele: Aproxime-se e me beije, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirou o cheiro de suas vestes, e ele o abençoou, dizendo: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo abençoado por Yahweh. Que Yahweh te dê do orvalho do céu e do orvalho da terra a abundância de milho e azeite. Que nações te sirvam e povos curvem-se diante de ti. Seja, Senhor, sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. E que todas as bênçãos com as quais Yahweh me abençoou e abençoou Abraão, meu pai, sejam imputadas a ti e a tua descendência para sempre. Maldito seja aquele que te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. E aconteceu após Isaque terminar de abençoar seu filho Jacó, e Jacó ter partido de Isaque e se escondido, que Esaú, seu irmão, entrou voltando de sua caçada. E ele também preparou carne saborosa, e a trouxe a seu pai, e ele disse a seu pai: Que meu pai possa se achegar e comer de meu guisado, e que sua alma possa me abençoar. E Isaque, seu pai, disse a ele: Quem és tu? E ele, Esaú, disse a ele, Isaque: Eu sou teu primogênito, teu filho Esaú.
e eu fiz conforme tu me ordenastes. E Isaque estava muitíssimo espantado e disse: Quem é aquele que caçou e capturou e trouxe-me? E eu de tudo comi antes de tu chegar e o abençoei. E ele foi abençoado e toda a descendência dele para sempre. E aconteceu quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai Isaque, que ele gritou, chorou em voz muito alta e lametosa, e disse a seu pai: Abençoa também a mim, pai. E ele disse para ele: Teu irmão veio com astúcia e tomou tua bênção. E ele disse: Agora eu sei porque o nome dele é Jacó. Eis que ele me tapeou essas 2 vezes. Ele tomou meu direito de progenitura e agora ele tomou minha bênção. E ele disse: Tu reservaste uma bênção para mim, pai? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz teu senhor, e toda a sua descendência eu lhe dei por servos, e com abundância de milho, vinho e azeite eu fortaleci. E agora o que eu poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú disse a Isaque, seu pai: Tu só tem uma bênção, ó pai. Abençoa-me também, pai. Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque respondeu e disse a ele: Eis que longe do orvalho da terra será a tua habitação, e longe do orvalho do céu acima. E pela tua espada tu viverás, e tu servirás teu irmão. E acontecerás quando tu se tornar grande, e quando for tirado, sacudido, o jugo de teu pescoço, tu pecarás o completo pecado de morte, e tua descendência será exterminada da terra. E Esaú passou a ameaçar Jacó, por causa da bênção que seu pai dera a ele. E ele, Esaú, disse em seu coração: Que venham os dias do luto de meu pai, para que eu possa matar meu irmão Jacó. Capítulo 27. Rebeca levou Isaque para Jacó o enviar para a Mesopotâmia. Sonho de Jacó e os votos de Betel. E as palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram contadas a Rebeca em um sonho. E Rebeca mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse a ele: Eis que teu irmão se vingará de ti com a intenção de te matar. Agora, pois, meu filho, obedeça a minha voz. Levante e fuja para Labão, meu irmão, para Harã, e fique com ele alguns dias até que a ira de teu irmão passe e ele remova sua ira de você, e esqueça tudo o que você fizeste. Então eu resgatarei você de lá. E Jacó disse: Eu não tenho medo. Se ele quer me matar, eu o matarei. Mas ela disse a ele: Não me deixe ser privada de ambos meus filhos em um dia. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que tu sabes que meu pai tornou-se velho, e não enxerga porque os olhos deles estão opacos. E se eu deixar isto, será mal aos olhos deles, porque eu deixo e parto de ti. E meu pai ficará irado, e me amaldiçoará. Eu não irei, somente quando ele me enviar, eu irei. E Rebeca disse a Jacó: Eu irei falar com ele, e ele te enviará. E Rebeca foi e disse a Isaque: Eu dei minha vida por causa das 2 filhas de Ref, as quais Esaú tomou por esposa. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas desta terra, tais como estas, por que motivo continuarei a viver? Porque as filhas de Canaã são más. E Isaque chamou Jacó e o abençoou, e o admoestou, dizendo a ele: Não tomes por esposa nenhuma das filhas de Canaã. Levante e vá para a Mesopotâmia, para a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e tome para ti uma esposa de lá, das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E que o Elohim Todo-Poderoso te abençoe, cresça e multiplique de modo que tu venhas a se tornar um grupo de nações, e dê a ti as bênçãos de meu pai Abraão, para ti e para tua descendência após ti, e que tu possas herdar a terra de tua peregrinação, e toda a terra que Elohim deu a Abraão. Vá, meu filho, em paz. E Isaque enviou Jacó, e ele foi para a Mesopotâmia, para Labão, o filho de Betuá, o sírio, o irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. E aconteceu depois de Jacó ter chegado na Mesopotâmia, que o espírito de Rebeca se entristeceu por seu filho Jacó, e ela chorou. E Isaque disse a Rebeca: Minha irmã, não chores por causa de Jacó, meu filho, porque ele foi em paz, e em paz ele retornará. O Elohim Altíssimo o preservará de todo o mal, e estará com ele, porque ele não o abandonará em todos os seus dias. Porque eu sei que os dias deles serão prósperos em todas as coisas onde quer que ele ande, até que ele retorne em paz para nós, e nós o veremos em paz. Não temas por causa dele, minha irmã, porque ele está no caminho da retidão, e ele é um homem perfeito, e ele é fiel e não perecerá. Não chores.
E Isaque confortou Rebeca no que diz respeito a seu filho Jacó e o abençoou. E Jacó foi para o poço do juramento para ir para Harã no primeiro ano da segunda semana do 44º jubileu. E ele foi até Luz, nas montanhas que é Betel, na lua nova do primeiro mês dessa semana, 2115 AM. E ele chegou ao local no entardecer e mudou de direção para o oeste da estrada naquela noite. E ele dormiu lá, porque o sol havia se posto. E ele tomou uma das pedras daquele lugar e deitou debaixo de uma árvore. Ele estava viajando sozinho e dormiu. E ele sonhou naquela noite. E eis que uma escada se apoiou sobre a terra, e o topo dela alcançava o céu. E eis que os anjos de Yahvé subiam e desciam dela. E eis que o soberano estava sobre ela. E ele falou com Jacó e disse: Eu sou Yahvé, Elohim de Abraão, teu pai, e Elohim de Isaque. A terra que tu estás dormindo, eu a darei a ti e a tua descendência após ti. E tua descendência será numerosa como o pó da terra. E tu crescerás para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E em ti e em tua descendência todas as famílias das nações serão abençoadas. E eis que eu estarei contigo, e eu te guardarei por onde quer que tu fores. E eu te trarei novamente a esta terra em paz, porque eu não te deixarei, até que eu te faça tudo conforme te falei. E Jacó acordou do seu sono e disse: Verdadeiramente, esse lugar é a casa de Elohim, e eu não sabia. E ele estava com medo e disse: Terrível, temível este lugar, que não é outro senão a casa de Elohim, e este é o portal dos céus. E Jacó levantou-se cedo pela manhã e tomou a pedra que ele tinha posto debaixo de sua cabeça e a colocou de pé como um pilar. E ele derramou azeite no topo dela. E ele chamou aquele lugar de Betel, mas o nome do lugar era Luz anteriormente. E Jacó fez um voto com Elohim, dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar neste caminho que eu irei, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte para a casa de meu pai em paz, então Yahvé será meu Elohim. E esta pedra que eu coloquei de pé como pilar e como sinal neste lugar será a casa de Yahvé. E de tudo que tu me der, eu darei o dízimo a ti, meu Elohim. Capítulo 28. O casamento de Jacó com Lia e Raquel, seus filhos e sua riqueza. E ele foi sua jornada e veio para as terras do leste para Labão, o irmão de Rebeca. E ele estava com ele. E eu servia Labão por Raquel, sua filha, 1 semana de anos. E no primeiro ano da terceira semana, 2122 AM, ele, Jacó, disse a ele: Me dê minha esposa, a que pela qual eu te servi por 7 anos. E Labão disse a Jacó: Eu te darei tua esposa. E Labão fez uma festa e tomou Lia, sua filha mais velha, e a deu a Jacó por esposa. E a deu Zilpá, empregada dele, como sua empregada. E ele entrou nela, e eis que ela não era Lia. Jacó ficou irado com Labão e disse a ele: Por que tu me fizeste isso? Não te servi eu por Raquel e não por Lia? Por que me enganaste? Tome tua filha e eu partirei, porque tu fizeste maldade contra mim. Porque Jacó amava mais Raquel que Lia, porque os olhos de Lia eram fracos, embora sua forma fosse muito atraente. Mas Raquel tinha olhos bonitos e uma forma muito bonita e atraente. E Labão disse a Jacó: Não é praticado em nossa terra dar a mais nova antes da mais velha. E não está certo fazer isso, porque está ordenado e escrito nas tábuas celestes que ninguém deve dar a mais nova antes da mais velha, mas a mais velha deve ser dada primeira e depois dela a mais nova. E o homem que assim fizer, eles atiram culpa sobre ele do céu, e ninguém é justo se fizer isso, porque sua obra é má diante de Yahvé. E tu, comande os filhos de Israel para que eles não façam isso, que eles não tomem nem deem a mais nova antes da mais velha, porque isso é muito mal. E Labão disse a Jacó: Deixe que os 7 dias dessa festa passem, e eu te darei Raquel, mas que tu me sirvas por mais 7 anos, que tu pastoreie minhas ovelhas como tu fizeste na semana anterior. E no dia que passaram os 7 dias da festa de Lia, Labão deu Raquel a Jacó, de modo que ele servisse-o por outros 7 anos. E ele deu a Raquel Bilá, a irmã de Zilpá, como empregada. E ele, Jacó, serviu outros 7 anos por Raquel, porque Lia tinha lhe sido dada por nada. E Yahvé abriu o ventre de Lia, e ela concebeu e deu à luz a um filho de Jacó, e ele o chamou pelo nome de Ruben, no 14º dia do 9º mês, no primeiro ano da terceira semana,
2122 am. Mas o ventre de Raquel estava fechado, porque Yahvé viu que Lia era odiada e Raquel amada. E novamente Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho de Jacó, e ele o chamou pelo nome de Simeão, no 21º dia do 10º mês, do 3º ano dessa semana, 2124 am. E Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz ao terceiro filho, e ele o chamou pelo nome de Levi, na lua nova do 1º mês. E novamente Jacó entrou nela, e ela concebeu e deu à luz ao quarto filho, e ele o chamou pelo nome de Judá, no 15º dia do 3º mês, no 1º ano da 4ª semana, 2129 am. Por causa disso, Raquel invejava Lia, porque ela não engravidou, e disse a Jacó: "Me dê filhos." E Jacó disse: "Por acaso tenho eu retido de ti os frutos de teu ventre? Ou te abandonei eu?" E quando Raquel viu que Lia tinha dado a Jacó 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, ela disse a ele: "Entre Bilhá, minha empregada, e ela conceberá e dará luz a um filho por mim." E ela lhe deu Bilhá, sua empregada, por esposa. E ele entrou nela, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E ele lhe chamou pelo nome de Dan, no 9º dia do 6º mês, no 6º ano da 3ª semana, 2127 am. E Jacó entrou novamente em Bilhá, uma segunda vez, e ela concebeu e deu à luz a outro filho de Jacó. E Raquel o chamou pelo nome de Naphtali, no 5º dia do 7º mês do 2º ano da 4ª semana, 2130 am. E quando Lia viu que ela tinha tornado-se estéril e não engravidava, ela invejou Raquel, e ela também deu sua empregada Zilpá para Jacó, como esposa. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e Lia o chamou pelo nome de Gade, no 12º do 8º mês do 3º ano da 4ª semana, 2131 am. E ele entrou novamente nela, Zilpá, e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho, e Lia o chamou pelo nome de Azer, no 2º dia do 11º mês, no 5º ano da 4ª semana, 2133 am. E Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ela o chamou pelo nome de Zacar, no 4º dia do 5º mês, do 4º ano da 4ª semana, 2132 am. E ela o deu a uma enfermeira. E Jacó entrou nela, em Lia, novamente, e ela concebeu e deu à luz a gêmeos, um filho e uma filha. E ela chamou o filho pelo nome de Zebulon, e a filha pelo nome de Diná, no 7º dia do 7º mês, do 6º ano da 4ª semana, 2134 am. E Yahvé foi gracioso com Raquel, e abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E ela o chamou pelo nome de José, na lua nova no 4º mês do 6º ano da 4ª semana, 2134 am. E nos dias quando José nasceu, Jacó disse a Labão: "Me dê minhas esposas e filhos, e deixe-me ir a meu pai Isaque, e me deixe fazer para mim uma casa, porque eu completei os anos os quais eu te servi, por tuas 2 filhas, e eu irei para a casa de meu pai." E Labão disse a Jacó: "Fica comigo por teu salário, e pastoreie meu rebanho para mim novamente, e receba teu salário." E eles concordaram um com o outro, que ele e Labão deveria dar a ele, Jacó, como seu salário, aqueles cordeiros e cabritos que nascessem pretos, e os brancos malhados, estes seriam seu rebanho. E todas as ovelhas que eram trazidas, que eram malhados, salpicados e negros, diversamente marcados, e também todos os cordeiros que eles traziam como elas, e todos os que eram malhados ou salpicados e os negros, eram de Jacó, e aqueles que não eram malhados, nem salpicados, nem negros, eram de Labão. E as posses de Jacó se multiplicaram muitíssimo, e ele possuiu bois, ovelhas, jumentos, camelos, servos e servas. E Labão e seus filhos invejaram Jacó, e Labão tomou de volta suas ovelhas dele, e ele o observou com más intenções.